sobre ansiedade, estresse, medo. Como é que tá você aí? Você tem passado por isso? Olá, Andrés. Olá, Valesca. Olá, professora querida. Oi, Ana. Deixa eu chamar aqui a nossa convidada. Sejam bem-vindas. Enquanto a nossa convidada está entrando, bota na setinha aqui. Oi, oi. Bota na setinha aqui para a galera para estar vendo aqui a nossa live. O assunto hoje é maravilhoso. Eu sou, assim, apaixonada por essa área. Eu sou apaixonada por essa área de neurociências. Eu não sei se você sabe, professora, eu fiz até o quarto período de biologia, né? Ah, é? Só que, só que eu começou a mexer com planta, aí eu caí fora. Mas eu não fiz biologia, né? Eu fiz biomedicina por causa de botânica e zoologia. Eu falei, não dá certo, gente. Começar a Sim, estudar planta, gente. eu tive uma outra impressão. Eu achei que eu ia estudar biologia, ia mexer em cadáver, essas coisas todas, porque a gente está dando uma introdução para a galera começar a chegar, tá? É. Porque, na verdade, o meu sonho de consumo, olha isso, era ser legista. Eu queria ser legista, Sério? cheguei na psicologia. E acabou na psicologia. Tá vendo, Carol? Não Sim, sabia. sim, sim. Não. Mas é Então, isso, gente. Eu fiz biomedicina e aí acabei na psicologia, acabei dando e que professora, deixa eu fazer as apresentações. A galera já está aula. entrando enquanto o pessoal vai A gente já me entrando. conhece, aí a gente vai falando. Ninguém Sim, sabe quem eu sou. então, hoje o público vão ter, né, os alunos da Celso, mas também tem muito, assim, os vizinhos aqui, eles gostam muito das lives, tem muita senhora, tem, assim, é um público bem mesclado. Vai ter, né, a Uhum. área da psicologia, mas vai ter também um público que é, é leigo em alguns termos, em alguns assuntos, né? Então, assim, eu até preparei um roteirinho bem básico, assim, que você destrincha mesmo assim de forma brilhante. Eu acho assim a sua didática muito legal na hora de explicar e dá para entender muito bem. Então vamos lá, apresentar, né, professora Isabela, os íntimos professora Isabela, né? E a professora Isabela, ela é mestre em neurociências, ela é biomédica e daqui a algum tempo, quanto tempo? Psicóloga também. Ai, gente, sei lá, uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, por Ah, aí é? eu vou me formar, gente, se Deus quiser, acabar a E hoje a faculdade. gente vai estar falando do assunto de estresse, medo, ansiedade, como é que o nosso corpo funciona, né? E eu queria que você falasse um pouco, né, de você, e depois eu vou soltar uma perguntinha aqui para você, básica, né? Oh, meu Deus. Qual é? Vamos lá. É porque o cortisol, assim, é uma coisa que eu coloquei como interesse, porque fala primeiro de você, depois eu vou falar um pouquinho É, sobre o cortisol da pergunta. não, então vamos lá, Não, gente. é É tranquila, é bom, tranquila. trabalho. Você já Não, falou isso não. várias vezes pra gente. Não, então, eu sou Isabela, né? Eu dou aula para a Carol na Celso, né? Dando aula para ela. Tô de novo, né? Ela está no 10º. Sim, foi Então, no primeiro fui no período. primeiro e agora no 10º, né? Estou dando aula de novo. Então é muito legal, né? Pra você ver o início e o fim. Mas eu sou professora de psicologia, já tem vários anos. Biomédica, trabalhei em laboratório, né? Então, trabalhei com pesquisa científica
né? Aquelas coisas bem básicas Legal. mesmo, de pesquisa com animais, enfim, né? E sempre nas áreas de neuro. Então, eu trabalhei em vários laboratórios com neurociências, mas com a parte de pesquisa. E depois eu fiz mestrado em Uhum. neurociências e comecei a dar aula para psicologia depois. Tá falhando um pouquinho. De psicologia. Então, eu sou futura Tá falhando um pouquinho. biomédica psicóloga, né? Assim. Hã? Que, Carol? Eu não escutei? Tá falhando um pouquinho. Ah, eu estou tentando aqui, é por isso que às vezes eu meio melhorou. Deixa eu ver se consigo Melhorou. melhorar. Melhorou. Deixa eu botar aqui. Falhou Gente, na parte que você estava falando que ainda não é, né, psicóloga, que está estudando. Não estou estudando, gente. Então, assim, eu sou futura psicóloga, sou biomédica, né, e fiz mestrado em neuro e a psicologia eu entrei. Depois de dar muitos anos aula na psicologia, eu me apaixonei. Eu achei um campo lindo, que era uma coisa que eu também não queria. E aí estamos aí, né? Na faculdade, acabando a faculdade. A minha paixão é neuro, né? Sempre foi, eu adorei. Quando eu comecei no terceiro período a trabalhar com neuro, eu paro de trabalhar, né, com a neurociência. A gente vai juntando a psicologia, a biomedicina, a neuro, né? Vai fazendo um emaranhado de coisas, mas eu adoro, né? Não tem como fugir. Mas hoje elas estão bem linkadas. Tem Bom que a tudo a gente ver, mistura a né? parte biológica com a parte da psicologia, né? Então, ansiedade é bom de falar misturando, né? Você não ficar só Sim. numa parte só, né? Mas você ia fazer Por uma que que eu pergunta, olha ia, o medo. não, eu ia perguntar por que que o cortisol ele tá ligado ao sistema emocional, né? Eu costumo brincar, a minha mãe nunca acreditou em mim. Eu falei que a minha barriga era uma barriga de estresse. Ela falou que isso não existia. Aí eu fui lendo que ao longo do tempo o cortisol, não sei se é verídico, né? A gente vê Uhum. muitas fontes, eu fui procurar algumas outras e realmente isso reiterou. E aí eu queria saber se realmente, eu vi que a gordura daqui, enfim, o cortisol ele distribui, enfim, a gordura pelo corpo por conta dele ter que ser produzido para dar conta do recado, do estresse, enfim. É real isso? Olha, não é que é real sim, tá? A gente vai até falar mais específico disso, mas ele tem a ver com gordura corporal, principalmente a gordura na barriga, tá? Ó, viu, Não é mãe? óbvio a gordura também, mas não é óbvio que não é, né? Coitado, também não joga a culpa no cortisol só não, né? Porque a gente tem gordurinha também, né? E a gente come, né? Então, assim, a gente não facilita, a gente come, se estressa e aí vira uma balança meio errada. Né? Mas assim, mas ele tem a ver. Na verdade, eu acho interessante, né, chegar no cortisol, da onde surgiu o cortisol, né, Uhum. e que a gente está falando, até porque o cortisol é um hormônio, né, que ele participa de muita coisa. Ele é um hormônio que participa de várias regulações metabólicas no nosso corpo. De Uhum. gordura, de glicose, tá, de sistema imune, de testosterona, estradiol, LH, que são os hormônios sexuais, coisa no nosso organismo. Ele é um hormônio que te deixa acordado, né? Ele é um hormônio que... Então, assim, quando a gente olha o cortisol, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, e aí o que o estresse tem a ver com o cortisol? É um hormônio que ele é Uhum. muito importante, tá? E o desbalanço dele também causa muitos problemas, tá? A gente tem até trabalhos mostrando cortisol em excesso, né? Causando câncer, doenças cardíacas, morte, né? Doenças, gordura abdominal, diabetes, tá? Então, ele é um hormônio que ele participa de muita coisa, né? No caso, né, como a gente era o título era ansiedade, né? E o que tem a Uhum. ver ansiedade com cortisol, e aí em algum momento a gente vai falar muito desse excesso Sim, do cortisol em várias era coisas, né? até a outra pergunta, mas você já fica à vontade, que
Por Não que foi que a combinado, tá? ansiedade e o estresse, ela aumenta, né, esse hormônio, cortisol, e dá tantos efeitos colaterais, né? Como você está dizendo aí, diabetes, a parte, né, da área sexual, isso aí é vasto, né? Por quê? Então, assim, eu acho que uma coisa que é importante, né, até a gente chegar no cortisol, é Uhum. também o que é esse estresse, né? Porque o cortisol ele é liberado, gente. Você pode ser a pessoa mais zen, mais calma, mais... Você acordou, você precisa dele. Tá? É um hormônio que a gente precisa ter. Não é um hormônio que só aparece para fazer mal. Não, ele tem milhões de funções. Né? Então, a gente já tem cortisol. Tá? Estresse o tempo todo. Né? O estresse, né? A live foi da Jess, eu acho que vocês Uhum. falaram disso, né? Que eu estava vendo a live. Né? E assim, o estresse é muito bom, controlado. Né? Então, o que o corpo identifica como estresse? Você sai do seu equilíbrio, do que a gente chama de homeostase, que é vou falar, depressão, estresse, cortisol. Então, toda vez que a gente sai dessa homeostase, que é um equilíbrio, que pode ser, a gente pode sair por questões de doenças, pode sair por traumas, pode sair por conflitos familiares, pode sair por problemas metabólicos, pode sair porque eu estou com fome, porque eu não dormi direito. Tudo isso é uma quebra do equilíbrio do organismo. Toda vez que a gente Uhum. quebra esse organismo, a gente entra no quadro de estresse. Para quê? Para que a gente volte ao homeostase, para que a gente se adapte, o organismo se adapte, a gente volte ao equilíbrio. Então, é verdade, o nosso dia a dia, a gente está sempre entrando em quadros de estresse e quadros de equilíbrio. Estresse, É como se equilíbrio. fosse o sinalzinho, ó, tá errado, alguma coisa tá Isso, errada. isso. Volta, né? É isso mesmo. É o que ele fala assim, ó, você saiu do que é o seu equilíbrio, vamos voltar, vamos criar mecanismos que vai fazer com que esse corpo volte ao equilíbrio, tá? E isso é muito bom, até porque a gente acordar é uma quebra de equilíbrio, né? Então a gente se Uhum. mantém em vigília, a gente está saindo de um equilíbrio, a gente estava dormindo. O que faz a gente dormir e acordar, né? Porque uma hora eu estou dormindo, outra estou acordada. Então o cortisol ele tem também essa função, né? A gente se mantém acordado porque a gente aumenta o cortisol. Então, no que a gente acorda, a gente já gerou um estresse no organismo. Um estresse bom, Uhum. né? Que a gente fala, estresse saudável, estresse ideal, de manter respondendo às coisas. Estresse é importante, estresse acontece sempre. Né? Essa coisa, eu não sou estressada. Você não é exageradamente estressada, mas estressada Uhum. você. Né? Então, Alguma coisa você tem. alguma coisa. E aí, o que acontece? Numa situação de muito exagero, não. Uma situação normal. O seu corpo, ele vai ter uma estrutura. Eu sei que tem gente que não é da área, mas a gente acaba falando. Qualquer coisa também pergunta aí, tá, gente? Mas, assim, você tem uma estrutura cerebral, que é o hipotálamo, que é uma estrutura. Né? Quem é meu aluno não aguenta mais eu falar de hipotálamo, mas, assim, que fica no interior do encéfalo e que ele é Uhum. ativado pelo estresse. Seja o estresse baixo, estresse alto, estresse contínuo, ele é ativado. Tá? E qual é a função dele? Voltar ao equilíbrio. Então, é como se ele fosse um sinal, um alerta. Ele está lá, aquela estrutura. Deu ruim? Liga o alarme, ativa ele. E aí ele tem que Uhum. criar mecanismos para o corpo voltar ao equilíbrio. Tá? Ele cria dois mecanismos importantes. Elas são respostas ao te deixa em alerta. Tá? Então, ele ativa uma série de neurônios que vão te deixar em alerta. Tá? O que é o estar em alerta? Quando a gente está acordado, o coração dispara mais, a gente vai bombear mais sangue, aumenta a adrenalina, né? Que muita gente fala, Uhum. aumenta a adrenalina. Então, todo o organismo ele fica preparado para uma situação assim, de luta e fuga, que a gente chama. Vou ter que arranjar alguma coisa, vou ter que voltar ao que Dá eu teu estava. jeito. Dá Corre, seu jeito. faz, E faz alguma coisa, mas não fica parado. não fica parado. Por quê? Porque
isso muito, mas poxa, mas isso não é tão relevante assim, eu perdi o sono porque amanhã eu vou comprar uma calça jeans, né? Sei lá. Isso não é importante, porque eu perdi o sono. Mas você está ansioso para aquilo. Tá? E o seu cérebro, ele não sabe se a calça jeans é importante ou não. Se a calça jeans Uhum. vai te matar ou não. Né? Quer dizer, o seu cérebro no sentido da sua área de estresse. Tudo que saiu da normalidade, que te deixou ansioso, para o seu cérebro é uma coisa importante. E você vai ter que reagir àquilo. Independente se é uma coisa mais boba ou mais complicada. Né? Então, estou no hospital, vou comprar uma calça. Mas se gerar ansiedade na pessoa, o hipotálamo já vai ativar esses mecanismos de adrenalina, de te deixar em alerta. Tá? Isso é o que a gente sente muitas vezes, que a gente fala, eu estou ansioso, meu coração dispara, minha mão fica suada, Uhum. eu estou suada, eu perco a fome, ou eu como demais. Isso vem desse mecanismo, tá? Do sistema simpático. Ele vai controlar todos os nossos órgãos. Tá? Então, ele vai modificar os nossos órgãos para que a gente fique em alerta. Porque para o cérebro, aquilo ali é uma questão de sobrevivência. Tá? Independente se é ou não, ele entende, o hipotálamo entende que você está numa situação de perigo, de Então, sobrevivência. vamos só recapitular, professora. Mande aí para mim. A emoção, né? Uhum. Aí o hipotálamo já recebe o comando, o cérebro já se prepara, dá o jeito, se movimenta. É isso. É isso. Deixa eu só aproveitar aqui. O Vlad perguntou qual é a relação do estresse, cortisol e depressão. Ela está explicando todo o sistema, Vlad, para daqui a pouco A gente vai chegar chegar nessa lá. relação, Isso. tá? Mas, assim, Entrou a galera boa aí. Deixa eu ver se porque tem é mais alguma importante. pergunta. Explicar como funciona para chegar nessa parte, né? Porque só chegar e falar estresse aumenta cortisol, você fica meio boiando, né? Então, assim, Uhum. então isso é independente, né? Essa emoção de ansiedade, de estresse, para o cérebro independe muito se aquilo realmente é importante ou não. Mas uma vez que foi sentido, ele vai responder, tá? Então, ele tem duas maneiras. Ou ativar o sistema, você vai te deixar sempre em alerta, suando, né, a pupila dilatada, que é uma coisa meio de luta ou fuga, sobrevivência, que é a adrenalina que a gente tem, tá? E tem um sistema que é o eixo, que aí tem a ver com cortisol, que é um eixo importantíssimo, que é o eixo hipotálamo, hipófise e a glândula adrenal, tá? É a glândula adrenal que libera o suprarrenal, tá? Depende, que libera o cortisol. Então, toda vez que eu estou Que é estressada, um hormônio, é né? um É importante hormônio, dizer que cortisol é a um hormônio. hipófise, né? É um Essas hormônio que ele... glândulas, elas liberam Isso. Na esse verdade, hormônio, né? o cortisol, desculpa. O hipotálamo ele vai ativar a hipófise e a hipófise vai ativar a glândula, né, indiretamente, mas ativa a glândula, né, adrenal, e ela vai aumentar os níveis de cortisol, tá? Vai liberar mais cortisol. Cortisol, gente, como eu falei, a gente está sempre no estresse mínimo. Né? Toda hora a gente entra em estresse, então toda hora a gente está liberando cortisol. Até aí, tudo bem, porque a gente ainda está numa faixa aceitável. Né? É o Uhum. estresse que a gente chama, que é o estresse bom. Ele vai te deixar em alerta, ele vai te fazer levantar da cama, ele vai te fazer estudar para uma prova, ele vai, né, fazer coisas do nosso dia a dia. Tá? Esse cortisol, quando ele está no nível, dentro de um equilíbrio, né, dentro de uma homeostase, no nível baixo, ele vai regular o organismo. Tá? Como, né, como a Carol falou. Então, ele participa da gliconeogênese, ele participa, né, da glicose, ele participa, né, de metabolismo de glicose, de açúcar, metabolismo de gordura, ele participa de controle de hormônios sexuais, ciclo de sono e vigília, sistema imune. Então, quando ele está em equilíbrio, ele também equilibra todos esses sistemas. Então, a gente está bem. A gente responde e alerta, saiu daquela situação de estresse momentâneo, o corpo volta para a homeostase. Tá? Ninguém vai ter nenhum problema com isso. Então, a gente fica oscilando. Qual é o grande, né, problema do cortisol? E aí entra o que o estresse tem a ver com o cortisol. São os estresses, principalmente os estresses que são contínuos, prolongados. Tá? Então, a gente fica, por exemplo,
que a gente está vivendo hoje. Vamos dar um Então, exemplo. O estresse de hoje, o estresse contínuo no trabalho, né, com o isso, trânsito, enfim, desemprego. você sofre sempre o mesmo tipo de estresse, né? Isso, é aquele estresse assim, que a causa está ali. Tá? Você fica muito tempo, tá, exposto àqueles níveis de cortisol. Ou quando o estresse é muito grande, que esse nível de cortisol sobe demais. Tá? Uhum. Então, falando na pandemia, que é o que a gente está falando mais, né, na Sim, crise hoje, da é um crise. estresse que é um estresse crônico. Né? Então, a gente está um mês, sei lá, falando sobre o coronavírus, sei lá, quase 20 dias em quarentena, né, isolados, né, sem saber o que vai acontecer. Então, entra essa insegurança, que isso causa ansiedade, né, nas Sim, pessoas. financeiro, a galera tá Tudo, já né? Vou ter pensando o que dinheiro, que eu vai vou fazer. morrer, né? Alguém que eu conheço vai pegar o coronavírus, como é que vai ser daqui para Já frente? tem pessoas perto da gente pegando, Chegando. né? Então, assim, né? Isso é um estresse que é um estresse contínuo. Tá? É uma ansiedade contínua, é um estresse contínuo. Tá? Na neurociências, a gente não divide muito, né? Isso tem uma diferença um pouco da psicologia. A gente não divide muito ansiedade, estresse e medo. Tá? Porque quando a gente vai ver o sistema cerebral, eles são parecidos. O que As muda é o que vai respostas a disparar. essas três emoções são as mesmas, é isso? As mesmas, e todas elas ativam o hipotálamo, todas vão ativar ou o sistema simpático, ou esse eixo adrenal, hipófise, Uhum. hipotálamo, hipófise adrenal, e liberar cortisol. Então, Então é para legal neuro. isso para a Uhum. pergunta do Vlad. Então, o estresse, o medo e a ansiedade, para o corpo, para o organismo, né? Para esse funcionamento, é a mesma coisa. Vai ser É a mesma ativado de coisa. forma igual. Isso. Claro que, por exemplo, para quem é psicólogo, por exemplo, a gente tem essa diferença. Você está Sim. ansioso por algo que você acha que vai acontecer. Você tem medo, a coisa está ali, né? Tem medo de cobra, tem medo da barata. Ela é muito mais, como é que é, pontual, né? Ela é muito mais Sim, porque real. o psicólogo Né? ele vai tratar, né, de forma individual. Ele vai Isso. tentar, de alguma forma, com o paciente chegar ao porquê da questão, né? Mas o E aí funcionamento do cérebro é a parte física, então é não o dá para medo. negociar com o cérebro. Porque para ele é o que eu falo assim, gente, o cérebro não olha, né? Ele não está vendo. Ele responde a emoções que chegam. Então, se você Sim, ativa a área de medo, para ele, medo, ansiedade, estresse são só nomes diferentes. Aquilo é subiu medo. a É medo, eu tenho emoção. que sobreviver, entendeu? É quase isso, vamos programar o corpo para ficar em alerta. Uhum. Que é óbvio, gente, né? É importante que a gente fique alerta. Graças a Deus, a gente tem esse sistema de estresse, de medo, de ansiedade. Tá? Qual é o grande problema deles? Quando isso se torna crônico, ou quando isso é muito exagerado, porque você entra em crise de pânico, né? Você entra em fobias, quer dizer, você sai de uma normalidade, ele não é mais uma ansiedade ou um estresse que vai te impulsionar para frente. Tem Ele vai os começar transtornos de ansiedade com generalizada, o toque, né? por isso que a gente fala que são transtornos, quer dizer, você sai do Sim, que seria uma do normal. normalidade, que eu não gosto dessa palavra, mas enfim, né? Da Fala aí com a homeostase do organismo. substituta, Isabela. Eu também falei normal, agora me senti um pouco. É que não tem, né? É que a Porque o pessoa com normal transtorno ela não é não existe. normal, é isso que você quer dizer, né? Porque a normalidade é estatística, né? A gente fala que a gente é normal assim porque a maioria da população é assim. Se um dia isso mudar, a normalidade vai mudar. Então, é um conceito que ele é criado, né? O que é normal é criado, né? Então, assim, né? Por isso que eu não gosto muito dessa palavra, que parece assim, então normal é o certo, o resto é errado. Não, elas são Sim. diferentes, né? Diferente da maioria, tá? Então, assim, é bom, todo mundo ter estresse, é legal, tá? O que acontece, né, no isolamento? Acho que a Patrícia está perguntando, né? Sim. No isolamento social, né, a gente, claro que isso causa estresse. Por mais, às vezes, a gente fala, não, eu estou bem, mas você não está totalmente bem, você não está no equilíbrio. Até porque você não está fazendo coisas que relaxem, né? Que te tirem de casa. Então, imagina, você está dentro de casa, quer dizer, você não pode ver amigos, você não pode ver familiares, você não pode sair para um cinema, para um teatro, que são coisas importantes. São coisas que dão prazer para o cérebro também.
Então, isso também diminui, facilita o humor, né? Regula o humor. Então, é muito comum o isolamento você ter depressão, você ter ansiedade, você ter o medo, ter o estresse. Então, o que a gente está vivendo hoje realmente é uma grande crise de estresse crônico, né? Uhum. E que não é bom para o organismo. Esse estresse é um estresse que a gente poderia não ter, se pudesse escolher, né? Mas a gente não tem como escolher isso, né? A gente não controla o que vai acontecer. Por que esse estresse crônico é ruim? Tá? Imagina vocês vivendo em alerta 24 horas. Né? Então, você está em alerta 24 horas, você não sai do alerta, o seu corpo não sai da situação de alerta. De novo, ele não sabe que, gente, isso é um isolamento. Não quer dizer que você esteja morrendo. Não quer dizer que você está doente. Não quer dizer que é sobrevivência no sentido de luta e fuga. Ou eu luto, ou eu vou embora, né? Do perigo iminente. Na verdade, você está numa situação de estresse crônico. Que, como seu cérebro não sabe que é um isolamento, né? Que não é ninguém está te matando naquela hora, como ele não sabe disso, para ele não tem diferença. Então, ele vai te preparar para o quê? Para um alerta. Ele vai te preparar para Sempre uma pro situação. pior, né? Ele tá sempre Pior, pensando que vai acontecer o pior. E você é preparado para uma situação de sobrevivência, realmente. Tá? Então, se Uhum. a gente for perguntar o que a gente precisa ter quando a gente vai sobreviver a algo? Né? Então, a gente não pode dormir. Né? Como é que eu vou sobreviver se eu dormir? Né? Então, você fica mais alerta, você já desregula sono. Então, raramente seu sono não sei aí vocês, mas será que está todo mundo dormindo igualzinho dormia antes? Nenhum dia tem Sim, mais gente insônia, eu estava né? conversando ontem com a menina, fazendo uma live com a menina que é da parte de festas, porque eu tô a louca das lives, né? Saído Ah, que da nem live eu, do gente. buffet, que a gente tem um ramo de buffet e parou tudo, parou tudo. Para você, E, então, e, horror, né? sim, não entra dinheiro desde o dia 15 de Ah, gente, março, porque os clientes cancelaram, né? ah, E eu e meu esposo, e ela estava dizendo exatamente essa situação, que 3 horas da manhã uma decoradora procurou ela, pensando em desistir de tudo, que não sabia o que fazer, porque é, tá todo mundo muito tenso, né? então assim, mesmo, né, você já tá, só o fato de você estar isolada já te deixa tenso. Vamos supor, né, que eu falo assim, supor que você está milionária, não tem problema de dinheiro, não é esse o Sim. problema, né? Você está numa mansão, você tem uma piscina, sauna, mas só o fato de você não poder sair já te deixa tenso. O não, né? Você está Uhum. proibido de algo por tempo indeterminado, sem saber o que vai acontecer, já deixa uma ansiedade, tá? Então, assim, a gente está vivendo esse momento. Então, seu corpo se prepara. Então, é óbvio, seu sono já não está igual, né? Muita gente começa a ter taquicardia. Então, começa a ter falta de ar. E aí não é a falta de ar do corona, tá, gente? É a falta de ar de pânico, de ansiedade mesmo, tá? Então, você começa a ter taquicardia, falta de ar, começa a desregular, gente. A gente vê memes, né? Vou sair bem mais gordo da quarentena. Lá todo mundo, depois ninguém passa na porta. Porque realmente a gente desregula a parte, né, alimentar também, ou mais ou menos, né? Então, isso são maneiras, né, de dizer o quê? Você está em alerta o tempo todo, você está fora da homeostase. Né? Você está ansioso, você vai ter que fazer algo para melhorar a ansiedade. Só que nesse caso de isolamento, a gente não tem que fazer, a princípio, para o isolamento. Eu não tenho como chegar, tira o vírus do mundo e eu vou sair. Eu não posso controlar isso. Então, não é uma coisa que a gente consiga fazer muito rápido. A gente vai ficar em isolamento. Ponto. Tá? E aí, esse estresse crônico aumenta muito o cortisol, porque o corpo está o tempo inteiro recebendo quantidades de cortisol. É como se ele estivesse ativando a glândula adrenal o tempo inteiro. Então, o que A parte da gordura, do açúcar, para te dar energia o tempo todo. É basicamente isso? isso. Isso é uma das coisas também, tá? Então, você vai mexer com o metabolismo do corpo, que entra com o metabolismo de glicose, que entra com o metabolismo de lipídios, tá? Você diminui esse metabolismo, né? Então, você acaba também, você recruta Ainda mais. tem essa questão também que o corpo ele vai trabalhando mais lentamente.
É isso? Porque ele tem Não que vai economizar lentamente, energia. não, Ah, é cuidado, não lentamente. Ele vai trabalhando de uma maneira diferente do que ele esperava. Por quê? Porque ele vai trabalhando de uma maneira de te deixar numa situação de perigo. Então, numa situação de perigo, por exemplo, você não fica fazendo uma digestão muito boa, porque é perder tempo, é perder hum, sangue, é energia. Eu entendi. não vou ficar digerindo alimentos, eu estou numa situação de luta e fuga. Ah, eu tenho que usar mais glicose, eu tenho que Ele recrutar mais. direciona para outro lugar que não é a digestão, que é a parte mesmo dessa fuga, né? Isso, a gente tem, na verdade, a gente tem uma grande modificação de vários sistemas, né? É muito comum mulheres desregularem menstruação. Então, em períodos de estresse, elas falam: ah, veio antes, veio depois, não veio. É, Ou então tomou aquele susto, veio muito, né? veio muito Rapidamente. pouco. Sim. É, então, isso tudo, gente, são desregulações de um eixo emocional que não está em equilíbrio, tá? E o que eu acho que, assim, em relação ao cortisol, ele ainda tem uma, no caso até do que a gente está vivendo, ele tem ainda um perigo maior, que ele afeta muito o sistema imune, tá? Então, o cortisol, ele é um hormônio que ele é importante para o sistema imune, a gente precisa ter cortisol, tanto que quando a gente está, e ele é útil para a gente, né? Então, quando a gente está com uma inflamação, normalmente a gente toma corticoide, né? Quem nunca tomou um corticoide para inflamação, o que você vai fazer ali? Você vai aumentar a taxa de cortisol, e no que você aumenta a taxa de cortisol, você diminui o sistema imune, então você diminui a inflamação. É como se você bloqueasse a resposta imune, que está causando uma inflamação. Então, assim, nesse momento o cortisol é bom. Só que quando a gente está com ansiedade, o que você tem? Você tem isso aumentado o tempo inteiro. Ou seja, seu sistema imune está como? Está diminuído. Ele inibe Uhum. mesmo células imunes, ele mexe com linfócitos, mexe com macrófagos. Tá? Então, imagina você tem um corpo que está todo em alerta já. A sua frequência cardíaca está alta, né? Então, quem tem problema cardíaco, cuidado, né? Porque ele vai ficar mais alto. Oi, tá falando, oi, Bela. Não. Então, assim, aumenta a frequência cardíaca. Você mexe com o metabolismo. Então, você vai mexer com todos esses índices metabólicos, de metabolismo de glicose, metabolismo de gordura. Então, você vai mexer com isso, tá? Tem muita gente que fica resistente à insulina. Tá? Ele acaba criando uma diabetes, porque você diminui a insulina, você fica mais resistente à insulina. Tá? Você aumenta a gordura Gente, abdominal. muito interessante que a gente não para pensar nisso, né? Às vezes a pessoa, eu conheço que está fazendo dieta, está seguindo à risca a questão do açúcar, diminuição e não baixa. Mas, em É contrapartida, tem andado muito muito ansioso, estressado isso. estressado. E a Porque gente você vê o mexe quanto com é emocional também, né? A parte isso. da regulação precisa ser das duas, das duas vias, né? Tanto emocional quanto a física, né? A Físia está perguntando aqui, eu não sei se você vai entrar nisso, né? Que eu vejo também a parte da psiquiatria Vai e para da neuro, psicologia. Tayane. A Tayane está É, falando que eu vou convencer a escolher a neuro. Vem para neuro. Não, tô brincando. Fala. tratar crises de ansiedade e pânico, o tratamento. Então, na verdade, assim, não dá para falar um tratamento geral, né? Até porque, assim, crise de ansiedade e transtorno de pânico são coisas que são diferentes. Né? Eu Sim. posso estar com uma crise de ansiedade agora porque eu estou confinada. Então, dentro do meu confinamento, um dia eu posso acordar e estar com crise de ansiedade, que é o que a gente fala. Então, você está. Aí, aquele dia que você acorda, está com falta de ar, você está suando, você está agitado, você está. Essa é uma crise de ansiedade, tá? Até porque você está numa situação de estresse. Né? O que você faz, né? Nesse momento, assim? Você tem que tentar identificar, se você conseguir, se souber, né? Depende da crise, né? Do auge, né? Como está essa crise. Identificar o que para você dá uma acalmada. O que para você causa um certo prazer. Então, assim, meditação é sempre bom, mas não uma meditação só, meditação, uma respiração. Respirar mesmo, parar, né? Não é atacar a geladeira, porque aí você não vai melhorar tanto essa crise de ansiedade, mas tentar fazer algo que diminua essa ativação do cérebro naquele momento. Tá? Isso eu estou falando um tratamento você sozinho em casa, numa situação de estresse, de confinamento.
É uma situação assim. É diferente de quem tem transtorno de ansiedade. Sim. Aí você vai tratar na terapia, você vai ter que entender o que está acontecendo. Aí é outra história. E a crise do pânico também é um transtorno. Então, assim, quem tem crise de pânico, quem tem um transtorno de pânico, também tem que tratar contínuo, né? Não é só na crise. Então, você tem que entender o que te leva a ter aquela crise, né? Justamente para você não ter a crise. Agora, Para não só medicalizar, mas você precisa. É porque a gente, até a Márcia, né? A Márcia Stanzioni, a professora, ela na época da psicossomática, ela trouxe para a gente sobre a medicalização da vida. Para a gente é muito mais fácil. Eu confesso, não chego a ser hipocondríaca, mas eu acho muito mais fácil eu estar com dor de cabeça, eu tomar um remédio, do que eu procurar. Mas eu me controlo também nessa situação, porque logo me vem essa reflexão. Caramba, por que eu tô com dor de cabeça? Algumas vezes eu me conheço, é porque eu tô com sono, eu tô cansada. Mas se tem alguma coisa diferente no meu organismo, eu sou de procurar, porque eu também gerei essa análise sobre a medicalização ao alcance da vida. Eu estou estressada, eu vou tomar um calmante? Não, eu preciso procurar o foco, é como você falou, tá aí a terapia, tá a meditação, exercícios físicos, né? Eu vi que exercício físico é muito bom, tá? Exercício físico para o cérebro é muito bom, para essa regulação metabólica é muito bom também. Os níveis de cortisol também. Agora, eu acho que assim, a gente só tem que tomar um cuidado, né? Porque é óbvio que se você tem um transtorno do pânico, o ideal é que você faça a terapia e às vezes tomar remédio junto com a psiquiatra, psiquiatria, né? É uma coisa de caso a caso. Agora, eu digo, Isabela, porque aqui até fica difícil a longa distância a gente avaliar. Mas em casos graves e recorrentes, a gente indica procurar o profissional da área, que é o psiquiatra e o psicólogo. Né? Agora, é lógico que assim, eu estou em casa, estou em casa agora, isolada. Você não acha nem fácil psicólogo, psiquiatra, né? Não vai para o hospital, né? Pensando assim. E começa a ter uma ansiedade muito exagerada. Tá? Se você conseguir respirar, conseguir baixar um pouco isso, muito bem. Gente, se na hora não der, infelizmente você entra com remédio. Tá? Que às vezes a crise do pânico, bom você na hora da crise, o que você vai fazer é dar um remédio. Então a pessoa está parada no meio da rua com uma crise de pânico, gente. Não é ali que você vai fazer a terapia. Ali você vai dar um remédio, ele vai sair daquele quadro e depois ele vai ter que entender o porquê daquilo. Então aí é outra história. Assim, não tem um tratamento, não tem um tratamento, se diz assim, não tem uma cura. Tá? E interessante, tem controle, né? Tem controle. Crise de ansiedade, gente, qualquer um pode ter por qualquer coisa. Quem nunca? Né? Quem nunca acordou de madrugada? Ai, eu tô estranha, não consigo dormir, estou agitada. Isso é uma crise de ansiedade. Isso é uma resposta, é um aumento desse cortisol, é um aumento do sistema simpático, tá? Isso tudo está respondendo. Tem gente que consegue controlar isso bem, né? Sozinha. Consegue, peraí, vou respirar, vou meditar, vou, sei lá, vou rezar, vou ouvir uma música, vou correr. Cada um, isso é importante, a gente pensar em gatilhos que a gente tenha para resolver essas crises de ansiedade, né? Crise de ansiedade moderada, tá? De leve a moderada. Grave, você não vai resolver só com isso, tá, gente? Mas, então, assim, não dá para falar um tratamento, tá? Acho que a Thaís é tratar, alguns eu consigo ler aqui. As causas e não os sintomas. Depende de como você está, depende do que você tem como maneiras, né, naquele local. Então, mas o ideal é que você trate a causa. Né? Que você comece a entender o que te causa também ansiedade, né? E o que te causa esse estresse. Então, né, a gente estava até falando hoje com umas amigas minhas. Então, a gente fica muito ansiosa nessa situação. Quando que a gente vai voltar a trabalhar, né, presencial? Né? Quando que a gente vai para a rua? Tenta não pensar nisso, porque isso a gente não vai saber. Não tem como te falar. Né? Ninguém tem como te falar que dia a pandemia vai acabar. Não existe. Então, se você conseguir olhar também, aí é uma maneira de você também diminuir essa ansiedade, né? Até sem remédio, sem nada. Olha o quê? Bom, hoje está assim. Hoje são 8 e pouco, 9 horas da noite, a gente está fazendo uma live. Amanhã, quando eu acordar, eu vejo. Na TCC, a gente fala muito sobre isso, que as situações, as emoções e os pensamentos a gente não controla.
E Não nem é dá. bom ficar paranoico com isso. Porém, os comportamentos, como eu reajo em meio a tudo isso, é o que vai definir se eu vou ficar ansioso. Eu tenho que entender, como você está falando, viver um de cada vez, até porque ninguém está com controle de nada, ninguém está, né, dono É. de si. A gente E olha, está é em difícil, tá? Não é isolamento fácil. preso. E isso vale para muita coisa, né? É importante a gente ir pensando sobre isso. É óbvio que na hora de uma crise de ansiedade, talvez você não consiga ter essa reflexão. Por isso que é uma coisa que é interessante vir fazendo. Agora, o que você pode fazer Antes, por né? conta agora? Né? Em casa, presa, para diminuir a ansiedade. Né? Tentar não pensar muito no futuro, gente. Eu sei que é quase impossível, né, Carol? Então, que tem a parte Sim, financeira, tem tudo. sim. Mas é não tentar pensar, porque isso não vai ter resposta agora. A gente não tem como responder isso, né? Não tem nem previsão. Todas as previsões podem cair por terra em um dia. É. Né? Então, tentar viver muito o que está agora. Tentar fazer algum exercício também, tá? Porque é A importante. Eu gente, sei que a gente em segunda-feira, casa colocou é difícil. um personal trainer aqui para Ah, poder é? Eu não dar. vi isso É. ainda. Semana que vem a gente vai ter uma fisioterapeuta que ela é do Pilates, vai ter nutricionista Ah, que também falando de legal. alimentação. A Isso. Stanzione vai falar segunda-feira, vai trazer reflexão para a gente também. Vai ser bem legal. Viu? Então, porque são coisas que a gente consegue fazer. O que é importante, tá? Assim, dentro da neuro, é não deixar esse eixo, né, esse hipotálamo e essa área, que na verdade é a amígdala, né, uma área cerebral de estresse, de medo, de ansiedade, não deixar que isso fique muito exagerado. Não deixar que isso fique exageradamente alto e prolongado. Né? Uhum, Essa é a grande coisa, porque se você consegue manter isso, mesmo que aumentado um pouco, mas ainda dentro de um equilíbrio, o seu nível de cortisol ainda vai estar no equilíbrio. E mais ainda numa pandemia de vírus, que a gente precisa de um sistema imune. Né? Na verdade, qual é o grande problema da infecção viral? É o seu sistema imune estar ruim. Só que se uhum, você está com cortisol lá em cima, porque você está extremamente ansioso, extremamente estressado, esse cortisol está lá o tempo inteiro, o seu sistema imune está sendo derrubado o tempo inteiro. O próprio cortisol, ele vai derrubar células imunes, ele vai não deixar essas células serem recrutadas. O que é isso? Ele não vai deixar as células imunes atacar o vírus, o uhum. corona, né? No caso, ou qualquer um outro, tá, gente? Vírus ou bactéria, qualquer coisa. Então, assim, você está numa pandemia que o que você não quer por um vírus, e o que você não quer é ficar que o vírus se espalhe, né? Que ele cause a Sim. doença, ou pelo menos que não cause da maneira grave, né? E o seu sistema imune está lá embaixo. Então, assim, você aumenta ainda mais a chance de ter problemas graves com esse vírus, né? Então, não é um isolamento, talvez, por exemplo, que já é muito ruim, tá, gente? Mas um isolamento, talvez, porque a gente não possa andar na rua porque estão tendo saques na rua. Tá, você está estressado, tudo bem, mas você não tem um ataque de um vírus. Então, o seu sistema imune está baixo, abaixar, vai fazer que você tenha outras doenças, o que não vai ser legal, mas você não está numa pandemia por um vírus. Agora, a gente está numa pandemia por um vírus. Então, o que a gente não quer agora é baixar o sistema imune. É por isso que a gente fala com nutrição. Então, quais são os alimentos que melhoram o sistema imune? Que vocês vão falar depois nas lives. Não vou Eu falar, não. estava vendo, eu estava estudando alguma coisa sobre leite, derivados, que entram nessa ação. Sabe o que eu queria te perguntar também, Isabela? Qual outro, vamos dizer assim, malefício do nível elevado de estresse? Qual o outro tipo de hormônio que é liberado, né, com frequência no nosso corpo e o que ele traz? Tem algum outro além do cortisol? Porque a gente vê É, o cortisol é o hormônio do estresse, mas tem é, algum outro? porque assim, quando você fala em hormônio do estresse, né, a gente está falando exatamente do hormônio que é liberado pelo eixo de estresse, né, pelos neurônios que respondem ao estresse. Né? Então, o hormônio do estresse é o cortisol, que é o hormônio que realmente vai dar essa atenção ao corpo, né? Porque todo estresse, o que a gente quer é o quê? Voltar ao equilíbrio. Então, eu tenho que ter alguma coisa que vai mexer no meu organismo que volte ao equilíbrio. Além disso, a adrenalina,
também, né? Noradrenalina, adrenalina, que são liberados pelo A sistema adrenalina, simpático. o que ela traz para a gente é o desconforto mesmo de taquicardia. Quais são os sintomas quando a adrenalina é liberada? É. O cortisol, ele vai dar um sintoma, né? O cortisol ele vai atuar mais na parte metabólica, que a gente muitas vezes a gente não vai sentir tão consciente, né? Se está Uhum. recrutando ou não, se está metabolizando ou não lipídio, É o se a papinho, insulina aumentou ou não. a gordura do Isso um tempo, antebraço, a um tempo você vai barriguinha. sentir depois do isolamento, mas aqui, né, na hora. Então, assim, ele está muito ligado ao sono, né? Regulação de sono, regulação, isso é o cortisol, de sono, regulação de a parte bem metabólica do organismo mesmo, e a parte sexual, tá? Então também não é mentira, gente. E agora, né, alguns vão gostar, outros não. Mas, gente, o estresse diminui libido, o estresse realmente influencia a ereção, né? Então, coitado dos homens, gente. Se vocês estiverem Uhum. estressados também é complicado, tá? Porque mexe com esses hormônios todos, né? Uma coisa também, gente, situações de estresse crônicas, como a gente está, cuidado, o ciclo menstrual está todo desregulado. Então, não façam Por isso que a tabelinha. mulher tem a Não dificuldade de confie nisso. engravidar também, né? Fala, né? No estresse, a pessoa estressada tem dificuldade de Tem engravidar, é por conta dificuldade, de porque toda esses essa hormônios desregulação. diminuem. Isso, esses hormônios diminuem todos. Então, assim, né, o cortisol regula esses hormônios também. A Uhum. noradrenalina e a adrenalina, ela já está mais no eixo ligado a funcionamento de órgãos. Então, é esse que vai dar acelerar o batimento cardíaco, vai mexer com a digestão, tá? É, você vai suar mais ou menos, tá? Você ficar rosinha, né? Numa situação, tem gente que numa situação de estresse fica todo vermelho, né? A gente começa a suar muito. Aí você... Então, esses funcionamentos mais de órgãos, dilata a pupila, sua salivação muda. Às vezes fica com aquele tremorzinho, né? A parte motora, né? Ela regula. Então, na verdade, isso é mais do sistema simpático, tá? Então, quando a gente fala assim, esses são os eixos de estresse que vão atuar no corpo inteiro, tá? E E é aí importante, é mais a partir do desconforto, né? A noradrenalina entra nessa é, situação. é mais um funcionamento de órgãos, né? Que é a parte mais visível, talvez, do estresse, que é aquilo que a gente consegue falar mais. Eu estou com o coração disparando, eu estou suando, eu estou sem saliva, está salivando demais. Então, assim, isso a gente consegue falar mais do que a parte metabólica, que seria o cortisol, mais do Uhum. que, né, os meus linfócitos T não estão bem. A gente não tem essa noção, tá? Então, na verdade, a resposta do cérebro ao estresse é uma resposta muito complexa, que não é só aquela situação. Né? Não é assim, eu vou Uhum. responder a isso e o resto está em equilíbrio. Não, você vai desequilibrar o corpo todo. Né? E daí as doenças psicossomáticas, né? Que a Márcia vai falar, que você Uhum. falou que ela vai falar. Você falou que ela vai falar horrível, mas entendeu? Você entendeu. O, o Iglis botou aqui sobre alguns outros hormônios, né? Liberar endorfina, dopamina. É até pano para manga, né? Até, enfim, a gente fazer É, até outra live, porque é um sistema bem complexo. A gente pensa que é uma coisinha só. Eu até tinha separado isso, né? Para falar da dopamina, enfim, da serotonina, que está muito na moda. E é muita gente falando, dopamina, dopamina, serotonina, é. mas é Mas uma só coisa bem complexa, né? É. Mas só dar um fechamento rapidinho, né? Assim, com dopamina, Uhum. claro, se eu falar dopamina, vão ser umas 30 lives, né? Para dopamina faz de um tudo dentro do organismo. Mas assim, Gente, olha que legal. serotonina, dopamina, um monte de coisa. Mas esses são neurotransmissores, né? E cuidado, que eles não são hormônios, eles são Sim, neurotransmissores, né? Que causam prazer. Eu acho que alguém botou aí. Então, que bom, né? excitação, Numa situação. sensação, assim, sensação de Uma, novidade, isso. vigília, sono, De controle do bom sono. humor, né? De regulação de humor, né? A regulação de humor é importante. Agora, é lógico que, assim, gente, numa situação de estresse crônico, a gente também fala, façam coisas que sejam prazerosas. Mas cuidado, porque o que é prazeroso também pode ser o que é dependente. Né? Então, até que ponto eu também só posso procurar prazer? Né? Então, a ideia é assim, cara, diminui o estresse. Porque não adianta falar, o que a gente vê, então eu vou me entupir de chocolate.
Bom, Era aquela aula lá do começo da faculdade, que a gente falou sobre ninfomaníacos, que são os viciados em nossa, sexo, que são. é isso mesmo, a gente fala aula de dependência, é isso Sim, mesmo. falamos na aula de Então a gente dependência. tem que tomar um cuidado, né? Porque o ideal é que. Porque o prazer que você vai comer do chocolate, né? O prazer que libera a dopamina é um prazer momentâneo. Então não vai adiantar nada. Eu vou comer uma Videogame também libera, né? coisa, né? Então, assim, eu Celular, vou enfim, o que te traz prazer, ficar no né? prazer, né? Que aí é muito individual, né? Mas, assim, aquilo é momentâneo, né? Então, quando eu sair daquilo, eu vou continuar no estresse crônico. Principalmente no estresse crônico. Então, não adianta, eu vou comer uma barra de chocolate no confinamento, eu vou ficar bem. Tipo, ai, que bom, estou feliz. Gente, vai dar 2 horas depois, eu continuo confinada. Eu continuo no estresse crônico, né? Então, é lógico, quanto mais coisas prazerosas, a endorfina entra como também um hormônio que vai regular essa parte mais de prazer, de bem-estar. A endorfina é mais até o bem-estar, né? Porque a gente tem uma diferença, bem-estar e prazer. Bem-estar é um sistema emocional mais regulado. É assim, tô bem, ponto. Prazer é, eu gosto muito daquilo, eu senti uma recompensa. Passou da linha da Assim, eu normalidade, tenho passou prazer da linha do equilíbrio, é do muito. equilíbrio. É Isso, é super, uma coisa né? mais assim. Aquilo é muito bom, é uma recompensa. Eu fiz algo e ganhei algo muito prazeroso. Tá? E é momentâneo. Por isso a dependência, né? Porque é algo tão assim acima que você quer aquilo ali sempre, né? Sempre. Mas Esse é vamos, o grande vamos. problema. Né? Mas não é a dependência. Então, assim, numa situação de estresse crônico, né? Esses momentos de prazer são importantes, que a gente precisa ter. Mas tem que entender que não são eles que vão baixar o seu cortisol. Tá? Principalmente o prazer. A endorfina, ela já melhora mais, que se libera em exercícios, né? Por isso que a gente fala do exercício físico, né? Ela já melhora mais porque ela mantém mais o bem-estar. Então, é uma coisa mais constante, tá? Mas, então, assim, mais importante numa situação de estresse crônico, como a gente está vivenciando agora, é como eu vou olhar para esse estresse. Como Né? eu Eu me vou me estressar comporto mais mediante a ainda, ele, né? o que eu faço com ele? Eu vou me estressar mais ainda ou eu vou, então tá bom, então é isso, vamos viver aqui, vamos respirar um pouco e vamos ver o que dá para fazer com o que a gente tem. Que são essas as adaptações. Tá? O estresse nada mais é do que adaptações. Então, se a gente consegue se adaptar ao isolamento, a gente tira esse estresse crônico do isolamento. Se a gente consegue olhar para ele e tá bom, gente, é isso, não é o mais legal, mas eu vou aprender a fazer uma coisa, eu vou ficar mais tempo com a minha família, né? Eu vou resolver outras coisas, vou pensar na vida. Você conseguir se adaptar a essa situação de confinamento, isso diminui seu estresse crônico. Isso é mais útil, né, para o estresse crônico do que você ter momentos isolados de prazer. Tá? Não que você não possa ter e não que não seja importante. Mas elas não vão te tirar do estresse crônico. Então, não adianta eu comer uma barra de chocolate e continuar pensando se mês que vem eu vou ter dinheiro. Ou Sim. quando vai acabar a pandemia. Ai, meu Deus, será que eu vou pegar o vírus ou não vou? Ai, que horror, eu não lavei a mão, botei no olho. Pronto, agora eu estou doente. Ai, eu vou ficar com um termômetro de 5 em 5 minutos para saber se eu tenho febre. Né? Tem gente que toda hora está usando o termômetro. Então, isso vai te deixando cada vez mais ansioso. Né? Então, o chocolate não vai resolver isso. Vai resolver num pequeno momento. Né? Aquele A filme, gente aquela precisa, comida. então, buscar soluções em equilíbrio, né? Seja E como você falou, meditação, é, enfim, e tentar se identificar adaptar. coisas que nos trazem, né, equilíbrio, prazer. Claro que o prazer vai estar Prazer, ali, mas prazer, colocando a prazer ressalva que você colocou, sim. Prazer é dentro do ter um limite. É equilíbrio. até, Né? Isabela, uma coisa boa. Eu já deixo aqui um convite para você voltar e falar desses neurotransmissores, que eles são super De legais. prazer, todo mundo quer falar de prazer, né? Todo mundo quer ter Aquela, prazer. aqueles trabalhos que a gente fez, né, justamente sobre prazer, foram ótimos. A live, É ela legal, vai é cair outra daqui live, né? a 20 segundos, mas deixa a gente cair e volta só para a gente poder se despedir, enfim, você dar as considerações finais. Ela vai cair, a galera que está aqui logada, volta, por favor, porque ela tem 1 hora de duração. A gente falou 1 hora, Caraca, nem parece, né? nem É muito rápido sentiu. esse negócio. A gente